Olá, meu nome é André Felipe, sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema, né, e eu vim apresentar o projeto integrador do quarto módulo, né. Antes de mais nada, eu sou analista ambiental e a área que eu trabalho é na parte de meio ambiente, né, e eu trabalho em uma consultoria ambiental privada, onde que a gente faz a interligação de um cliente com os órgãos ambientais, como seja liberação de licença de operação, uma licença de instalação, uma certificação de inegibilidade e assim por diante, né? Dessa forma, eu venho destacar primeiramente a inteligência artificial, que ela é capaz de gerar e também analisar grandes volumes de dados em tempo real, e isso ajuda bastante em soluções críticas, né? E eu venho trazer dois pontos aqui importantes, que é a previsão antecipada de enchente e inventário de espécies de vegetação, de supressão de vegetação, né? A gente sabe que no caso a maior parte de monitoramento ambiental é difícil quando você não tem uma inteligência artificial, um machine learning e assim por diante. Então a gente não consegue andar e demora muito para gerar laudo, depois gerar relatório e depois começar os processos burocráticos dentro dos órgãos ambientais, né? E aí, dessa forma, para agilizar esse trabalho manual de processos manuais que a gente tem, por exemplo, o levantamento de enchente, em dados hidrológicos, vamos falar assim mais fácil, a gente sempre usa algumas machine learning, como por exemplo um Randall Forest, um Scikit-learn e também um TensorFlow, por exemplo, para pegar dados diários de fluviometria e pluviometria e a gente conseguir estar fazendo esses estudos hidrológicos e também gerando alguns alertas automáticos e assim por diante. Que aí eu vou passar até um pouquinho também exemplificar para vocês, tá? E no inventário a gente utiliza um drone parecido com o dessa marca. Na verdade é dessa marca, mas é de um outro modelo. A gente utiliza ele para fazer processamento de imagem, tanto de rio, mas aqui no caso a gente utiliza bastante no nosso setor lá da empresa, que é para a gente utiliza para processar a foto e a gente leva pro escritório essas fotos processadas elas e aí a gente consegue fazer com o machine learning fazer uma predição com os dados que a gente tem e também públicos, né, que a gente tem de espécies e a gente consegue identificar e fazer os laudos com muito mais rapidez e muita precisão, né? Até mesmo de configurações, por exemplo, de altura, comprimento de cap, DAP, né, e assim por diante. E dessa forma, trazendo o primeiro exemplo que eu trago aqui de fluxo de script, a gente sempre utiliza os dados da ANA, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, de estações de pluviometria e fluviometria, né? E também do IMET, que é de meteorologia, né? E em alguns casos a gente usa alguns serviços geológicos, né? E aí a gente usa também, por exemplo, o CManday, para a gente estar usando esses dados que são reais e ok pelos órgãos ambientais, né? E a gente faz o modelo preditivo e gera alertas automáticos de área de risco e até mesmo para a gente faz outros tipos de estudo hidrológico, como por exemplo barragem, que a gente tem que dimensionar, uma ponte e assim por diante, conforme vai levando as demandas do cliente. E dessa forma eu vim trazer o Nextflora, como eu falei, que veio da Embrapa, né, em parceria com outras partes da Geoflora e assim por diante, de outros projetos governamentais, eles criaram um repositório que tem toda a parte de IA, de entender e identificar a flora e também ajuda, por exemplo, em alguns bancos públicos, por exemplo, o IFN e o Sinaflor, que é da CETESB, por exemplo, que aí você consegue integrar esses dados oficiais e utilizar eles mesmo para os licenciamentos e fiscalizações dos órgãos ambientais, né? E para chegar aqui no fim, a adoção da inteligência artificial, ela na consultoria ambiental, seja pública e privada, como eu exemplifiquei aqui, ela traz caminhos de atuação bem estratégica, né? E isso inova, né? E possibilita processos mais rápidos, seguros, tendo menos desgaste humano, né? Vamos falar a verdade.
e a gente utiliza os profissionais, como os analistas ambientais, como uma peça fundamental e para a utilização de a inteligência artificial no meio ambiente. Agradeço a todos e muito obrigado por estarem assistindo. Aqui são as referências e um ótimo dia para vocês.